Opa, bem-vindo! Aqui quem fala é o Gabriel, do Gerenciando Web. E nesse vídeo eu quero falar um pouco sobre quantas visitas é possível ter ativas, quantas pessoas ativas no servidor de, por exemplo, $5 por mês, né? Bom, essa é uma dúvida que eu recebo com bastante frequência, tem muita gente que me pergunta isso e sinceramente não tem uma resposta exata, tá? E eu já vou explicar porquê disso, né? Bom, então vamos lá, vamos falar disso. Hoje, como funciona um servidor web? Para hospedar, por exemplo, um site WordPress, tá bom? Um servidor web, ele precisa ter alguns serviços para ter a capacidade de hospedar o site. Então, primeiramente, um servidor, ele precisa ter um serviço de páginas web, como por exemplo Apache, Lightspeed, ou então Nginx, que eu pessoalmente gosto de trabalhar com Nginx. Esse serviço de páginas web tem a capacidade de, por exemplo, mostrar para o navegador, né? No servidor tem esse conteúdo aqui. É ele que faz com que o servidor tenha a capacidade de exibir conteúdo que o navegador vai ler e vai exibir para o usuário, tá? Então, o serviço de páginas web é isso. E existe uma grande diferença dos diferentes serviços de páginas web que existem hoje, né? A diferença entre eles é bem significativa. Eu pessoalmente gosto e trabalho com Nginx, tá? Depois disso, um servidor precisa ter a capacidade de ler códigos PHP, então ele precisa ter um serviço de PHP instalado. Em alguns casos, por exemplo, um site que trabalha com linguagem Ruby, né? Então já é uma coisa à parte, mas assim, o padrão, o WordPress é PHP. Todo site WordPress é construído em código .php, então o servidor tem que ter a capacidade de interpretar esse código e por isso ele precisa de um serviço de PHP. E finalmente, um site WordPress ele guarda os seus dados, as suas configurações de plugins, de temas, conteúdo dos artigos, links, tudo em um banco de dados, em um serviço de banco de dados. Então, logicamente, o servidor precisa ter um serviço de banco de dados, que pode ser, por exemplo, MariaDB ou MySQL, tá bom? Hoje, eu trabalho com servidores cloud, por exemplo, DigitalOcean, Linode, Vultr, e nesse servidor eu instalo apenas os serviços que eu preciso para hospedar sites WordPress. Essa instalação desses serviços ou eu faço a partir de Magios Cloud, que automatiza o serviço para mim, né, que configura o servidor, ou então, claro que com um script que também automatiza, mas que funciona de uma maneira um pouco diferente, como por exemplo o WordUps ou alguma coisa nesse sentido, tá? Mas esse serviço, essa ferramenta de configurar servidor, ou Agios, ou WordUps, qualquer coisa assim, ela tem a função de configurar o servidor e instalar serviços como PHP, MySQL e Nginx, né, os serviços de página web, tá? Então, basicamente, Agios Cloud ou WordUps ou qualquer outro script de configuração de servidores instala esses serviços que deixa o servidor pronto para rodar sites web. Bom, agora você pode estar se perguntando, Gabriel, mas o que tudo isso tem a ver com quantas visitas eu posso ter num site WordPress, para um servidor de $5 DigitalOcean? Bom, vamos lá. Hoje, DigitalOcean, Linode, Vultr, eles num servidor que custa $5 por mês, eles te oferecem 1 GB de memória RAM, um determinado espaço em disco para armazenamento, algo em torno de 20, 25 GB, né, que sobra, tá? E ainda eles te oferecem uma certa quantia X de processamento. Bom, o que vai dizer quantas visitas podem ter ativas no site é esse uso de recursos, esse uso de memória e o uso de CPU que as visitas precisam quando elas estão acessando o seu site que está no seu servidor, tá? E como eu vou saber disso? Depende, tá? Aí depende muito. Depende do que? Depende do site em questão. Então vamos dizer assim, se você tem um site aqui, uma página estática que um usuário acessa, tudo que tem naquela página ou vai ser feita uma requisição PHP no servidor para exibir isso na tela para o usuário, ou então uma requisição MySQL, que vai trazer do banco de dados e vai exibir ali na tela o que aquele usuário quer ver. Quanto mais requisições PHP e quanto mais requisições MySQL são feitas, maior uso de processador e memória o servidor vai ter.
Então imagina assim uma página home de um site qualquer, né? Uma quantia X de recursos. Quando você tem 10 pessoas acessando, são 10 pessoas fazendo uma requisição MySQL, algumas requisições PHP para exibir aquele conteúdo no navegador deles. Então, a quantia de tráfego que o site vai suportar, que o servidor vai suportar com um servidor de $5, vai estar diretamente relacionado ao que aquele site exibe para o usuário. Quantas requisições PHP e quantas requisições MySQL aquela página precisa. Então, quanto mais coisa, quanto mais imagem, quanto mais conteúdo, quanto mais formulários, por exemplo, quanto mais coisa tiver naquela página, menos tráfego aquela página vai aguentar, tá bom? E se você tiver muito plugin no WordPress, esses plugins eles salvam dados no banco de dados, ou eles usam requisições PHP para exibir um monte de coisa ali na tela, tá? Então, quanto mais plugin você usar, quanto mais coisa tiver que ser trazida do banco de dados e do PHP para exibir para o usuário, menos tráfego vai aguentar, tá? Essa é a correlação direta de tráfego no site, né, no tráfego que o servidor vai suportar com o tamanho do servidor. Então, quanto mais coisa você exibir para o usuário, né, quanto mais requisições a página web, o site faz aos recursos do servidor, para quantia para cada usuário, mais o servidor vai ser judiado, menos tráfego vai aumentar. Aí entra uma questão chamada cache. O que é o cache? Digamos que eu tenho uma página home aqui, que tem um cabeçalho, tem um menu. Aí logo do lado tem uma sidebar aqui com alguns recursos. E aí tem uma parte de conteúdo que mostra mais alguma coisa e tem um rodapé, tá? O que é o cache? No momento que o primeiro usuário acessa aquela página, para exibir aquele conteúdo para aquele primeiro usuário, o site faz uma requisição PHP lá para exibir o menu, para exibir a barra lateral, para exibir o conteúdo, para exibir o rodapé. E naquele mesmo momento que o primeiro usuário faz aquele acesso e faz todo aquele tipo de requisição, o servidor salva isso em cache, que é uma pastinha separada. Olha, nessa página tem essas informações, fica numa pastinha. Ele já trouxe isso do PHP, já trouxe isso do banco de dados e deixou salvo numa pastinha. O segundo usuário que acessa aquela mesma página, o servidor pega aquilo de dentro daquela pastinha e não direto do PHP, do MySQL e de outros recursos que o servidor possa precisar, tá? Então, se você tem um cache realmente eficiente, você chega a números que, por exemplo, um servidor de $5 comporta 500 visitas online ao mesmo tempo. Esse foi o limite que nós chegamos aqui num teste, ficou semanas, um site grande, num servidor de $5, com um servidor de 1 GB de memória RAM, e com, assim, simultâneo, entre 300 e 600 pessoas, perto de 600, o tempo inteiro acessando, e o servidor com desempenho bom, tá? Por quê? Porque sempre o primeiro usuário que acessava uma determinada página já gerava o cache e os outros só buscavam o cache, não tinha requisição feita do site. Aí o que a gente fez como um teste? A gente botou uma pop-up dinâmica na página, uma pop-up dinâmica, que, por exemplo, cada usuário diferente, aquela pop-upzinha, ela lia dados do navegador, cookies, esse tipo de coisa, e precisava puxar aquele recurso do servidor para exibir. Não era aquele mesmo conteúdo estático em cache, tá? Era uma pop-up que cada usuário tinha que ser feita uma requisição do banco de dados. Chegamos a 40 visitas simultâneas online no site, né? E o servidor não suportou e caiu o banco de dados. Aí tivemos que reiniciar e aumentar o tamanho do servidor. Então, sempre me perguntam, Gabriel, quantas pessoas eu posso ter online no site, num servidor de $5? Cara, eu não sei responder porque não tem resposta. Isso vai depender diretamente do seu site, das suas configurações. Se você tiver uma página leve, que é possível exibir todo o conteúdo, todo um conteúdo estático, digamos assim, que é possível deixar tudo em cache, todos os usuários acessam o cache, cara, vai longe. Agora, se para cada usuário que acessa aquela página, tiver que ser feita uma requisição para trazer um conteúdo do banco de dados ou do PHP, o número cai lá embaixo, tá? Então, esse é o motivo pelo qual eu não posso te responder quantas visitas um servidor web aguenta, um servidor de $5. O que a gente faz é monitorar o uso de CPU e o uso de memória. Quando começa a subir muito, chega aí 25%, 30%, se mantém nisso, principalmente CPU, memória até pode ir um pouco mais. Mas fica nisso, CPU, por exemplo, aí é indicado aumentar um pouquinho. Ou diminuir os recursos que o site precisa, entende? Então, é mais ou menos por aí que funciona. Agora, uma coisa para deixar claro. Adendo a esse vídeo, uma parte. Um blog que tem só conteúdos, cara, nossa, é um tráfego gigantesco que ele vai aguentar.
Agora, se você tem um e-commerce, que o pessoal está comprando e vai produto em carinho de compras não fica em cache, tá? Por quê? Porque ele não pode pegar o mesmo carinho para todos os usuários. Cada usuário é um carinho de compras diferente. Aí o número de visitas que aquele site comporta cai mais. Se você tiver uma área de membros, que as pessoas fazem login na área de membros, para quem está logado no site WordPress, ele fica fora do cache, esse usuário que faz login no site. Aí também, para uma área de membros, o número de acessos que você pode ter cai bastante. Mas se for blog, se for alguma coisa nesse sentido, aí com um servidor pequeno você tem um número gigantesco, tá? Você pode aguentar bastante. Mas principalmente para lojas que é solicitado recurso diferente para cada usuário, ou então que alguém que tem uma área de membros, que tem muitas pessoas que fazem login simultâneo no site, tem lá 20 mil, 50 mil pessoas fazendo login, todos aqueles caras ficam fora do cache. Aí a coisa fica um pouco mais complicada. Por isso que eu bato tanto na tecla lá no Academy. Olha pessoal, cache é uma coisa importante. Cache no site você tem que ter. Se você tiver cache, você vai ter um servidor respondendo mais rápido, porque cada pessoa que acessa o conteúdo já está prontinho numa pastinha de cache, só é jogado no navegador. Né? Aí simplesmente Nginx ou serviço de páginas web pega aquela pastinha cache aqui, pof, mostra no navegador. Se não tiver cache, o servidor tem que lá fazer uma requisição PHP, tem que ir lá fazer uma requisição MySQL, tem que montar aquele conteúdo para daí exibir para o navegador para o usuário ver. Então assim, são algumas coisas de servidor web que é bom que você compreenda essa pergunta. Eu recebo meio que com frequência e sinceramente não tem uma resposta. A quantia de tráfego que você tem ativa no servidor vai depender diretamente do site, a variação é muito grande. Para você poder dizer assim, mais ou menos, a gente tem que dar uma avaliada no site, nos recursos que o site carrega para poder ter uma média de servidor que você vai precisar, tá bom? Então, tentando explicar essa situação de forma um pouco mais clara, para que você compreenda isso, tenha uma perspectiva melhor sobre o que o seu servidor vai usar. Então, assim, hoje com o cloud você tem que saber gerenciar ele. Se você tiver um serviço de cache ineficiente, né? Se você tiver um serviço de cache ineficiente no servidor, a quantia que esse servidor vai aguentar cai lá embaixo, tá? Serviço de cache que eu digo ineficiente, a grande maioria dos plugins de WordPress é ineficiente, tá? A grande maioria, são poucos que são bons. Eu pessoalmente trabalho ou com o Redis Cache, que é um sistema de cache direto no servidor, ou com o FastCGI, que são padrões, né? Então, dependendo um pouco do servidor, a gente também tem configurações próprias de cache para uma determinada configuração do servidor. Então, assim, essas coisas variam, mas você precisa de um cache eficiente, senão você não vai ter nem desempenho no site e você não vai ter nem suporte a grande tráfego, tá bom? Bom, para esse vídeo é só. Se você tiver sugestões de conteúdo que você queira que a gente traga aqui para o canal, você pode comentar abaixo. E se esse vídeo lhe ajudou, compartilha, comenta, dá um joinha, se inscreve aí no canal. Qualquer coisa que você fizer nesse vídeo aí sempre ajuda a gente um pouquinho a divulgar um pouco mais do nosso trabalho. Também peço para você aproveitar e conhecer o Academy, o Gerenciando Web Academy, que é nosso portal de assinatura, onde a gente disponibiliza cursos referentes a tudo que tem a ver com a internet, a servidores web, a WordPress, a serviços de automação de marketing como Mautic e, enfim, tudo que tem a ver com a internet. A gente se baseia para criar os nossos conteúdos em cima de coisas que a gente usa no nosso dia a dia, que a gente tem conhecimento, e também a pedidos de alunos, tá bom? O Academy tem 7 dias de teste gratuito, você pode se inscrever e testar os nossos conteúdos de graça por 7 dias, olhar praticamente todos os conteúdos que nós temos lá, durante 7 dias sem custo, e após o 7º dia você deve ativar um plano de assinatura do Academy. Claro que você só vai assinar um plano se você vê que vale a pena você continuar por lá. Então 7 dias de teste para você olhar todos os nossos conteúdos e avaliar se vale a pena adquirir um de nossos planos ou não. Bom, eu espero que esse vídeo tenha lhe ajudado de alguma maneira e até os próximos. Tchau, tchau!